Marcos capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Você vê que Jesus tem que ser o primeiro, né? Em tudo, a primícia é dele. Ele tem que ser o primeiro. Não poderia ser um jumentinho sobre o qual alguém já tivesse montado, porque Jesus não pode ser o segundo, ele tem que ter a primazia, ele tem que ser o primeiro. Então ele disse: soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para aqui. E foram, e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. Eles simplesmente obedeceram, né? Porque parecia óbvio que as pessoas iriam se opor, achando que eles estavam roubando o jumentinho. Os discípulos simplesmente obedeceram e eles deixaram que eles levassem o jumentinho. Está vendo? Aliás, você vê que a gente meditando na palavra de Deus, a gente tira quantas lições, né? Tantas lições, porque a gente não precisa entender a ordem que Jesus nos dá, a gente só precisa obedecer, crer e obedecer. Se os discípulos ficassem insistindo: Senhor, mas e aí, não vão deixar, as pessoas vão reclamar. Não, simplesmente vão lá e façam o que eu estou mandando. Eles foram, e de fato aconteceu como Jesus falou, deixaram eles levarem o jumentinho. Versículo 7: E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. Jesus foi o primeiro a montar aquele jumentinho. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho. Preste bem atenção. E muitos, não eram poucos, eram muitos, estendiam as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos das árvores. Você deve ter aí na sua casa agora um ramo. Cortavam os ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e, tendo visto tudo em redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, essa foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, como nós acabamos de ver essa passagem retratada na novela Jesus, o trecho que colocamos no ar. Então Jesus entra em Jerusalém e naquele momento não havia quem não soubesse da fama de Jesus. Todos tinham conhecimento dos milagres que Jesus operou.
purificou leprosos, fez andar os paralíticos, abriu os olhos dos cegos, ressuscitou mortos. Então a fama de Jesus havia corrido por toda parte. E no momento em que Jesus entra em Jerusalém, ele é aclamado pela multidão. As pessoas o recebem dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor. Ele é então adorado. As pessoas o recebem com louvor. Isso no domingo, quando acontece a entrada. Mas os dias que viriam a seguir seriam dias maus, quando os sacerdotes já estavam macomunados com o poder público da época, os governantes da época, para prenderem Jesus. E dias depois, em que se ouviu o grito da multidão dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, dias depois, alguns dias depois, quando Pilatos colocou de um lado Barrabás e do outro Jesus, e perguntou ao povo a quem ele soltava, a quem ele deveria soltar, qual preso deveria ser solto e quem deveria ser condenado, então o povo gritou, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aquele mesmo povo, aquelas mesmas pessoas, aquela mesma multidão que estava vibrante na hora em que Jesus entrava em Jerusalém, dizendo hosana ao que vem em nome do Senhor, alguns dias depois, aquela mesma multidão estava gritando em relação a Jesus, crucifica, crucifica, crucifica. Ora, por que isso acontece? O que nós vemos através dessa passagem? Nós vemos a fragilidade que há numa fé emotiva, uma fé circunstancial. Existe a fé que é a fé emotiva e existe a fé comprometida. A fé emotiva é a fé circunstancial. É aquela fé, sabe, como a fé do povo de Jerusalém. Na hora que estava tudo bem, Jesus entrando, grandes milagres tinham sido operados por ele, então as pessoas estavam ali cantando, estavam ali, sabe, felizes da vida. Mas, dias depois, quando Jesus estava nas mãos dos soldados romanos, ferido, e estava sob julgamento, tratado como um bandido, tratado como um malfeitor, apontado diante do público como um malfeitor, aquelas mesmas pessoas que disseram hosana, etc, 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 agora estavam gritando crucifica, crucifica, crucifica. O que mudou? As circunstâncias mudaram. No domingo, as circunstâncias eram favoráveis. Mas, quando Jesus, durante a semana, foi preso, as circunstâncias eram contrárias, o vento era contrário, porque quem fosse naquele momento se unir a Jesus, estava temendo pela própria vida. E os próprios discípulos debandaram. O próprio Pedro, o apóstolo, que viria a ser o apóstolo Pedro, que esteve do lado de Jesus e chegou a dizer para Jesus assim, Senhor, por ti eu darei a minha vida. E Jesus disse para ele, olha, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A própria fé daquele que viria a ser o apóstolo Pedro, ainda era uma fé circunstancial, ainda era uma fé emotiva. Por isso, no momento em que Jesus foi preso, Pedro fugiu. E quando questionado se ele também era um dos discípulos de Jesus, por 3 vezes ele negou.
Então, qual é a lição que a gente pode trazer para os dias atuais? Até hoje, minha amiga, meu amigo, até nos dias de hoje, existe a fé emotiva, que é essa fé circunstancial, e existe a fé que é a fé comprometida. Qual tem sido a sua fé? Essa é a pergunta. A sua fé tem sido a fé emotiva, circunstancial, ou você tem a fé comprometida, a fé que tem raiz, ou a fé que tem raízes, né? Assim como uma planta cuja raiz é fraquinha, é fácil de arrancar, facilmente você arranca uma planta cujas raízes são frágeis. Mas imagine uma árvore centenária, uma árvore grande, cujas raízes se estendem, se aprofundam na terra. Não é fácil, ninguém chega lá e arranca aquela árvore como se estivesse arrancando um alface da terra. Não. Porque aquela árvore, ela tem raízes, e não cresceu do dia para a noite. Ela suportou mudanças climáticas, ela suportou ventos, ela suportou tempestades, ela suportou o tempo, e por isso se tornou uma árvore forte, com raízes profundas. Assim também é a vida do cristão. E é exatamente por isso que Deus permite que nós venhamos nessa vida passar por aflições, passar por lutas. O salmista Davi disse: foi-me bom ter passado por aflições. Como é que pode alguém dizer que é bom passar por aflições? Ninguém gosta de passar por perseguições, por aflições, por desertos, por provações. Ninguém gosta. Como é que alguém pode chegar e dizer assim: eu estou passando por uma prova, que maravilha, e bater palmas, que alegria, eu estou sendo injustiçado, como é bom ser injustiçado. Ninguém gosta, minha amiga, meu amigo. Não é bom, não é gostoso. Mas a pessoa que tem a fé comprometida, a fé consciente, ela vê as lutas que surgem no caminho, na caminhada da sua fé, com olhos diferentes daqueles que têm a fé emotiva. Deixa eu explicar para você, ou tentar explicar melhor, para você entender a diferença da fé emotiva para a fé consciente, a fé comprometida. A fé emotiva, ela se baseia no que os olhos veem, no que os ouvidos ouvem, ela se baseia naquilo que está acontecendo ao seu redor. A fé emotiva, ela se baseia nas circunstâncias, ela é circunstancial, depende do que acontece ao redor. Se tudo que está ao seu redor, tudo está sendo favorável a você, se as coisas estão seguindo tudo e caminhando da forma que você quer, planeja, então as coisas, está tudo dando certo, então aquela pessoa, eu estou na fé, que maravilha, graças a Deus, está ligado, não sei o que, você conversa com a pessoa, e aí fala, não, estou na fé, mas está tudo favorável, porém, se essa fé que essa pessoa está apresentando na igreja, em casa, na rua, estou na fé, etc e tal, ela é emotiva, ela é circunstancial, então só tem um jeito de saber. As circunstâncias o quadro ao redor dessa pessoa tem que ser mudado. Tem que acontecer o oposto. Ao invés de tudo ser favorável, então tudo se torna contrário. Então, os ventos começam a ser contrários. Ao invés da pessoa ter apoio,
em relação à sua fé, ela começa a ser criticada, a família critica, os amigos criticam, a sociedade critica, o mundo se opõe a ela, está tudo, sabe, você olha para todos os lados e o que os seus olhos lhe mostram, o que os seus ouvidos ouvem, nada lhe dá razão para acreditar que você vai vencer. Tudo é contrário. Se você nessa hora sucumbe e se desespera, é como esse momento que a gente está vivendo no mundo agora. Se você é aquela pessoa que por conta, sabe, do coronavírus, das notícias que vai recebendo, morreu 1, agora morreram 100, agora morreram 200, e em tal lugar morreram tantos, e todas as previsões agora de que será o caos, vai acontecer. Se você é aquela pessoa que diante de tudo isso, você se desespera, não consegue dormir de noite, mesmo que tendo aí, você tem a Bíblia em casa, você é aquela pessoa que tem um título dentro de uma igreja, você tem até a sua função dentro de uma denominação, você tem sabe, aparentemente você é uma pessoa de fé, mas nesse momento de turbulência que o mundo vive, você já não está conseguindo dormir de noite, você já não tem paz, você já acha que, sabe, será que eu vou morrer, será que eu vou pegar, será que essa doença vai me matar, será que isso vai acabar me contaminando? Então a sua fé é uma fé circunstancial. A sua fé é uma fé emotiva, porque ela se baseia nas circunstâncias. É uma fé que não tem raiz. E você não pode contar com essa fé. E se você diz assim, bispo, e que fé eu devo ter? Você deve e precisa ter, e isso é uma questão de sobrevivência espiritual, você precisa ter a fé consciente, a fé revelada. E qual é a fé consciente? A fé consciente é a fé que ignora as circunstâncias. Não importa o que os seus olhos estejam vendo, não importam as notícias, quão contrárias elas sejam, o que importa para você é o que está escrito na palavra de Deus. Você tem a consciência de que os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não vai passar, ela não vai falhar. Aquilo que está escrito vai se cumprir. E ninguém vai poder, não há ninguém, nenhuma autoridade humana, nem principados, nem potestades, nem as forças espirituais do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Nada vai, nem um tio, nem uma letra, nada do que ele disse vai deixar de se cumprir. Então, essa palavra é a minha segurança. Por isso você fica em paz. Então, essa fé consciente é a fé que faz você ter paz nessa vida. Por exemplo, o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim, eu sei em quem tenho crido. Eu sei. Cabeça, consciência. Ele não disse eu sinto em quem tenho crido. Ele disse eu sei em quem tenho crido. Sei, eu conheço a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que quando você tem a revelação do Espírito Santo para a sua vida, quando você sabe em quem você tem crido, então você não tem que temer a nada. Por isso ele disse, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Por exemplo, está acontecendo tudo isso aí, se alguém disser assim, ô bispo, e se eu pegar o coronavírus e morrer? O viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando você tem uma fé pautada na palavra de Deus, então você não tem medo de nada, nem na vida e nem na morte, porque você sabe que em qualquer situação, Deus estará com você, e você estará com Deus, não importa o que vier.
A pessoa que tem a fé com raízes, a fé consciente, ela sabe que tudo que está acontecendo no mundo agora, está acontecendo com a permissão de Deus. Deus está permitindo. Deus não está fazendo. Mas ele não é Deus? Para acontecer, ele não tem que permitir? Ele está permitindo. E na verdade, tudo isso está servindo como um sinal. É um sinal, ele está falando conosco. É como se ele dissesse assim, ó, se preparem porque a hora está próxima. O arrebatamento está muito próximo. O mundo está se afunilando. Tudo que está acontecendo, essa questão da economia, do mundo, a globalização, tudo que está acontecendo no mundo, minha amiga, meu amigo, está preparando o palco para o anticristo, para um governo único. Tudo está caminhando para isso. Então, se você tem a fé consciente, você olha para tudo isso, a gente não gosta. Quem é que vai gostar, por exemplo, de ter que ficar o tempo todo dentro de casa? É ou não é verdade? Você quer ter liberdade para ir e vir, sair, fazer as suas coisas? Ninguém gosta disso, mas essas notícias, no fundo, elas servem como um sinal. Eu me lembro que quando era criança, você deve lembrar disso, quando a gente estudava, a gente entendia os sinais na escola, por exemplo. Dava determinada hora, tocava um sinal. Não precisava ninguém dizer assim, ó, tem que ir para o recreio. Tocava o sinal, a sala todinha levantava e ia para o recreio. A gente sabia o que aquele sinal significava. Dava a hora de ir embora, tocava lá também o sinal. O sinal mostrava que era o horário de entrar, o horário de sair, o horário de terminar uma aula, de começar outra aula. Então, a gente entendia os sinais, ainda que ninguém precisasse falar nada. Então, quem tem a fé consciente, entende os sinais e sabe que tudo que está acontecendo aí, minha amiga, meu amigo, é nada mais, nada menos do que o cumprimento da palavra de Deus. Por isso, ainda que a gente não goste, mas dentro de você há uma paz, porque você sabe que tudo está acontecendo dentro do controle do nosso Deus. E você sabe em quem você tem crido. Agora, se você não tiver essa fé consciente, você pode cantar como o Hosana, como eles fizeram na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas na hora da rebordosa, na hora do vento contrário, a pessoa não suporta, não. E se você diz assim, para que eu não me estenda aqui, não fique falando muito, se você disser assim, ô bispo, o que eu preciso para ter essa fé consciente? Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus, é a fé revelada, é a fé que vem não simplesmente porque você leu a Bíblia ou porque você ouviu alguém falar de Deus, mas é a fé que nasce de um encontro real e pessoal com Deus. O Espírito Santo pode se manifestar para você aí agora, aí onde você está, na sua casa, na sala da sua casa, aí no seu quarto, aí no presídio, numa cela de presídio, aí no hospital, onde você estiver. Você quer receber o Espírito de Deus que traz essa fé consciente? Então coloque-se de pé agora. Coloque-se de pé. Isso. E qual é o preço para isso, bispo? O preço é entregar a sua vida. É abrir mão de tudo aquilo que é ímpio, de tudo aquilo que é errado. É a hora, passou da hora de você que tem brincado de igreja, que tem brincado de fé, passou da hora de você se consertar com Deus, de você se entregar, de você voltar-se para Ele e abrir mão de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é ímpio, de tudo aquilo que você sabe que não agrada a Deus, tudo aquilo que é contrário à justiça. Está na hora de se consertar e de se entregar. Hoje, você sabe, nós estamos em concordância, fazendo um jejum pela nação. E nós, além do jejum hoje, estamos iniciando o jejum de Daniel. Você sabe que o jejum de Daniel na Igreja Universal é um período em que nós procuramos nos abster ou ficamos fora das notícias. Tem pessoas esses dias que estão ficando cada vez pior dentro delas à medida que elas recebem notícias. Então nós estamos iniciando hoje um jejum de Daniel que vai durar até que essa situação toda acabe. E nesse período, você vai ficar voltado única e exclusivamente para a palavra de Deus e desligado de tudo desse mundo.
bebendo apenas da fonte espiritual que é o Senhor Jesus. Então, além do jejum e o clamor pela nação, vamos ter a partir de hoje, iniciamos a partir de hoje, o jejum de Daniel para aqueles que creem.